pelo jeito pode estar perto de um acerto, e o que vai ser muito positivo para o Palmeiras, porque o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros no começo do ano pelo Andreas Pereira. Foi negada a proposta pelo Fulham, não andaram também as negociações com o jogador, e agora essa negociação ela pode reduzir a metade o valor. Pelo jeito, o Andreas Pereira pode acertar com o Palmeiras por 10 milhões de euros. Eu vou ler aqui, tá, as novidades e vou passar para o Mauro Betti, que o Palmeiras ele deu um importante passo para concretizar a contratação do Andreas Pereira junto ao Fulham. A expectativa das partes é que a negociação possa ser finalizada já nos próximos dias, ou seja, já nessa semana. Entre Palmeiras e Andreas Pereira, já tem praticamente um acordo selado. Por quê? Porque o Andreas Pereira quer defender um time competitivo no Brasil para tentar a sua vaga na Copa do Mundo de 2026. Andreas Pereira pode estar perto de fechar com o Palmeiras. Ele nem foi relacionado para o jogo do Fulham contra o Manchester United, né? Já está bem provável aí que ele deixe o Fulham e o Palmeiras é um dos interessados. O Palmeiras há pouco tempo ofereceu 20 milhões de euros pelo Andreas Pereira e o Fulham negou a venda. E aí é aquela situação que o Andreas, eu até vi na internet isso, a internet muitas vezes eu acho maravilhoso, né? É muita gente falando, já vai chegar como ídolo no Palmeiras, porque ele que decidiu o título do Palmeiras da Libertadores em Montevidéu contra o Flamengo. E, por ironia do destino, o Flamengo e Palmeiras têm caminhos bons, hein, na Libertadores. Se bem que o Palmeiras, para mim, é um caminho mais difícil. Tem o River Plate, tem o São Paulo, e o Flamengo tem o Racing, tem o Vélez, tem o Estudiantes, mas eu acho que é um caminho melhor para o Flamengo até do que o Palmeiras. Pode ser que, por ironia do destino, Flamengo e Palmeiras ainda se cruzem numa nova final de Libertadores. Mauro, é um bom reforço para você, para o Palmeiras, o Andreas que foi titular do Fulham por muito tempo e um dos principais jogadores. E outra, né? Essa relação que ele indiretamente tem com o Palmeiras. Depende de quanto vai custar, né? O tamanho do investimento, foi naquela faixa dos 20 bilhões, como você especulou antes, fala-se que agora vai ser um pouco menos. Ele hoje nem ficou no banco, né? O Fulham empatou com o Manchester United em casa, está perdendo, empatou 1-1. E ele não foi relacionado. O jogo passado ele ficou no banco, na primeira rodada da Premier League. O Marco Silva o tinha como titular absoluto na temporada passada, a maior parte do tempo. Agora, pelo jeito, ele já perdeu um pouco de terreno. Então, uma contratação boa. Ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, uma boa contratação, se o Palmeiras conseguir acertar com ele. Agora, as outras questões dependem muito. Se jogar bem, ótimo. Se jogar mal, a torcida vai pegar no pé dele como qualquer outro jogador, né? Né, Flávio? Mas já chega querido pela torcida palmeirense, se vier, né? Porque aquele lance do Andreas Pereira foi até muito cruel, porque o Andreas não conseguiu depois continuar no Flamengo. Era muita cobrança no Andreas Pereira com relação àquele lance. O Andreas até chegou a jogar bem depois num período, mas sempre vinha aquele lance à tona, porque realmente, você ter um lance ridículo como aquele, numa final de Libertadores entre dois clubes brasileiros, é óbvio que vai ficar marcado para sempre. E aí, para o palmeirense, o Andreas Pereira é ídolo. Para o torcedor rubro-negro, agora, meu amigo, se o Andreas Pereira fechar com o Palmeiras, agora é que ele vai ser um dos nomes mais malquistos na história do Flamengo, Flávio. Com o Andreas Pereira, né? Ele é convocado para a seleção brasileira, já jogou no Manchester United, foi titular no Flamengo em várias oportunidades, como o Flávio falou, naquele lance infeliz na final da Libertadores. Por sinal, ele também estava sendo até o jogador mais participativo naquela partida. Aí ele falha e aí desanda. A gente sabe como é que é uma falha em uma final, quando você chega, fica marcado. Né? Só ver os valores. O Carlos Miguel vai estar sendo repatriado aí por 4 milhões. O Palmeiras vai ter que desembolsar aí em torno de 15 milhões de euros, aproximadamente, ou mais, para poder tirar ele do Fulham e da Premier League, né? E provavelmente amanhã ele deve... Amanhã não, porque está começando também o campeonato inglês, começou agora. Senão ele poderia estar figurando aí na convocação para a seleção com o Ancelotti, que ele já foi convocado para o Ancelotti para a seleção brasileira. Assim, hoje mesmo, chegando aqui também o saudoso Dalmo Pereira adorava falar das raposas felpudas. No caso, é um periquito felpudo. Passou, olha, tá tudo praticamente certo e mais ficou certo ainda, mais encaminhado exatamente por aquilo que a gente já comentou aqui, você trouxe a informação, Pilhado, que ele não foi para o jogo no empate do Fulham com o Manchester United, ele não foi relacionado, e se esperava que ele estivesse relacionado, no empate por 1-1. Então a coisa realmente deve estar bem encaminhada mesmo, como é o interesse dele. Na Inglaterra, na Europa, normalmente, você não quer jogar, então não joga, e não quer ficar, não fica, e acaba sendo um negócio ainda melhor para o Palmeiras, porque acaba provavelmente pagando, no final das contas, metade do que ia pagar, não é barato. Acaba sendo ótimo por escolha pessoal, profissional do Andreas voltar aqui para o futebol brasileiro, né? O Olympique de Marseille, ele poderia jogar e muito bem, o Fenerbahçe também muito bem, mas tem uma série de questões até familiares, né?
E entendo que seria um baita reforço para o Palmeiras e para qualquer equipe da América do Sul, né? Até para o Flamengo, claro, teve aquela tremenda infelicidade contra o próprio Palmeiras, né? E até tem gente que não vai precisar nem fazer a camisa, né? Porque tem muita camisa de Andrés Pereira, né? Que evidentemente é uma maldade, né? Torcedores do Palmeiras há muito tempo com a camisa com o nome escrito atrás, Andrés Pereira, e sabedor que, inclusive, para mim, era um dos melhores jogadores em campo naquela final, quando ele dá aquele pisão na bola. Acontece no futebol, o Cerezo que passa aquela bola errada no Sarriá pro segundo gol da Itália, nos 3-2 italianos contra os brasileiros na Copa de 82. Tem falhas que marcam. É uma pena porque é um excelente jogador, até onde ser também é uma pessoa muito legal, muito séria, né? E se vier o Palmeiras, é um ótimo reforço para o Palmeiras e seria para qualquer equipe. Mas parece que realmente muito bem encaminhado e tem ótimas chances de, talvez até terça-feira, o negócio estar realmente fechado e definido. Eu acho que a passagem dele no Flamengo ficou muito marcada só por esse lance, né? Mas ele não jogou mal no Flamengo, não. E tem mais no fundo, ele joga muito. Foi convocado para a seleção brasileira. Fez gol nas eliminatórias também. Foi convocado pelo Ancelotti. E seguramente, se ele continuar jogando no Fula, como ele vinha jogando, vindo pro Palmeiras e manter o nível, ele vai estar na próxima Copa do Mundo. Qualidade não falta, principalmente na bola parada, na movimentação. É um cara que tem mobilidade demais jogando no meio, muito habilidoso, toca bem a bola, bate bem na bola. Se por acaso vier mesmo pro Palmeiras, vai ser uma grande contratação. Enquanto essas brincadeiras, né? Vai ter tudo, mas foi um erro que alguém tem que errar para alguém ser campeão. Se todo mundo o mundo fosse a perfeição, né? Não teríamos Ronaldo, Romário, Careca, Cristiano Ronaldo, Messi, porque alguém tem que marcar esses caras e falhar. Em algum momento eles vão fazer gol. O Arthur é o lateral que subiu na saída do Vanderlan antes da chegada do Jefté. O Jefté está confirmado, é um novo reforço, mas o Arthur vem treinando há muito tempo, ele pode jogar. Como é um jogo que você tem uma vantagem de 4-0, o Palmeiras está classificado, mas eu acho que tem um problema que é a relação com a torcida hoje. Que precisa melhorar. Mais uma vez, a gente vai voltar a dizer, a relação da arquibancada com o time precisa melhorar. Isso precisa partir dos dois lados, não é de um lado só. Por exemplo, acho que o Abel, quando ganhou do Universitário, no lugar do Abel, eu não estou no lugar do Abel, eu não teria falado que eu estou sendo Universitário, que legal que o Universitário aplaudiu. Claro, o Universitário não chegava nas oitavas de final da Libertadores fazia 15 anos. É que ele respondeu a pergunta sobre o Universitário, mas todo mundo entendeu como se fosse uma indireta ao torcedor do Palmeiras. E ele vai dizer que não aplaudiu ironicamente e que não falou da torcida Universitária para provocar a torcida do Palmeiras, mas a torcida uniformizada do Palmeiras. Eu entendo que há uma questão política que está equivocada, né? A Mancha protesta, quando ela protesta contra o time, quando ela protesta contra a diretoria, é uma coisa. Quando o protesto contra a diretoria é xingar o jogador que está dentro de campo, ela atrapalha o time, né? Então, você é torcedor do time ou você é contra a diretoria? Se você é torcedor do time, quando acabar o jogo, protesta. Enquanto tem jogo, você incentiva. A Mancha, naquele jogo contra o Corinthians, incentivou até os 39 do segundo tempo. E nos últimos, a Lívia estava lá, dos 39 até o final, até o pós-jogo, criticou. Direito dela.